Pokémon E Expedition Base Set é o nome dado à primeira expansão principal de cartas da série E-Card do Pokémon Trading Card Game, na era E-Card no Japão. Expedition Base Set, no Japão, foi lançado como Base Expansion Pack, a primeira expansão da era Pokémon Card Game E-Card. A expansão em inglês foi lançada em 15 de setembro de 2002, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 1º de dezembro de 2001. O Expedition Base Set introduziu as cartas de máquina técnica, Technical Machine, que permitem que os Pokémons aos quais estão conectados usem um ataque conforme especificado na carta, uma referência a TM dos jogos da série principal. Pokémon Power foi dividido em dois grupos, Poképower e Pokébody. Os Poképowers exigiam ativação para serem usados, enquanto os Pokébodies estavam sempre ativos, a menos que bloqueados por um efeito específico. O Expedition Base Set também introduziu um design de card atualizado, que incluiu várias mudanças. Em primeiro lugar, as bordas esquerda e inferior foram aumentadas em tamanho para incorporar a tecnologia Dot Code para uso com o Nintendo e-Reader. Ao usar o dispositivo, os jogadores puderam visualizar os dados da Pokédex, jogar um minijogo, tocar várias músicas em uma Melody Box ou ativar um ataque oculto para esse Pokémon. No entanto, esses ataques ocultos não eram legais para uso em torneios. A janela de arte é arredondada à esquerda. Para cartas Rare Holo, a espécie, o comprimento e o peso do Pokémon foram movidos para a esquerda. Para cartas não holográficas, faltava a espécie, comprimento e peso do Pokémon. Ambos os cards Rare Holo e não Holo incluíam um número de identificação exclusivo localizado abaixo da janela de arte e não tinham a entrada Pokédex. O ilustrador foi movido para o centro na parte inferior do card. O símbolo do conjunto estava localizado no canto inferior direito do card. O design dos cards Reverse Holofoil foi alterado para um holofoil simples refrator. Cada booster foi reduzido de 11 cartas para 9 cartas. Eles incluem 5 cartas comuns, 2 incomuns, uma holofoil reverso e uma carta holográfica rara ou simplesmente rara. Todas as cartas rara holográficas têm uma versão não holofoil. A Expedition foi a primeira expansão que não teve uma tiragem de primeira edição. O conjunto Base Set Expansion Pack é lançado em japonês, disponível principalmente na primeira edição. Alguns cards japoneses neste conjunto estavam disponíveis em edição ilimitada, dados em determinados eventos de loteria, ou inseridos em uma revista no caso de Ponyta. O Expedition Base Set é lançado em inglês, alemão, francês e italiano, com todas as cartas do conjunto também disponíveis como Reverse Holo. O conjunto TCG Expedition possui dois decks temáticos, Echo e Electric Garden. Cada deck temático é embalado com um baralho de 60 cartas, contadores de danos, uma moeda personalizada, um livro de regras e uma lista de cartas. O deck temático Echo concentra-se predominantemente em pokémons do tipo psíquico e incolor. O deck temático Electric Garden se concentra em pokémons do tipo grama e elétrico. Pokémon E Aquapolis é o nome dado à segunda expansão principal de cartas da série E-Card do Pokémon Trading Card Game. É a segunda e terceira principais expansões na era E-Card do Pokémon Card Game no Japão. Aquapolis no Japão foi lançado como The Town on No Map, a segunda expansão, e Wind from the Sea, a terceira expansão, na era Pokémon Card Game e E-Card. A expansão em inglês foi lançada em 15 de janeiro de 2003, enquanto as expansões japonesas foram lançadas em 8 de março de 2002 e 24 de maio de 2002, respectivamente. Aquapolis introduziu Crystal Pokémon, um novo tipo de Pokémon. Os Pokémon Crystal possuem o Pokébody do tipo Cristal, que altera o tipo do Pokémon para o tipo de energia que está ligado até o final do turno atual. A cor da energia que poderia ser anexada era refletida no destaque no fundo da carta. A Aquapolis tem número de coleção de cards separado para cartões holográficas raras, numerado com H e 2 Jogos da Velha. Alguns cards também foram numerados com letras, Jogos da Velha A, Jogos da Velha B. Eles apresentavam diferentes tiras de códigos de pontos, que continham dados diferentes para o Pokémon. Os conjuntos Town on No Map e Wind from the Sea, lançados apenas em japonês, na primeira edição e na edição limitada. O conjunto Aquapolis é lançado em inglês, alemão, francês e italiano, com todas as cartas também disponíveis como Reverse Holo.
A versão alemã, francesa e italiana de Aquapolis contém exatamente as mesmas cartas, além de listá-las na ordem idêntica para conjuntos holográficos primários e secundários. O conjunto TCG Aquapolis possui dois decks temáticos, Rock Garden e Abyss. O deck temático Rock Garden concentra predominantemente no Pokémon do tipo Grama e Lutador. O deck temático Abyss concentra-se em Pokémons do tipo Fogo e Água. Pokémon E Sky Ridge é o nome dado à terceira e última expansão principal de cards da série E-Card do Pokémon Trading Card Game. É a quarta e quinta expansão principal na era E-Card do Pokémon Card Game no Japão. Sky Ridge no Japão foi lançado com o nome Split Earth, a quarta expansão, e Mysterious Mountains, a quinta e última expansão do Pokémon Card Game. As expansões em inglês e alemão foram lançadas em 12 de maio de 2003 e 15 de agosto de 2003, respectivamente, enquanto as expansões japonesas foram lançadas em 23 de agosto de 2002 e 4 de outubro de 2002, respectivamente. Semelhante a Aquapolis, Sky Ridge também possui um número de coleção de cards separado para cartas raras holográficas. Sky Ridge foi a expansão final a ser produzida pela Wizards of the Coast. Foi também a expansão final a incluir cards do Kadabra. Os conjuntos Split Earth e Mysterious Mountains são lançados apenas em japonês, na primeira edição e na edição ilimitada. O conjunto Sky Ridge é lançado em inglês, alemão e italiano, com todos os cards também disponíveis como Reverse Hollows. O conjunto TCG Sky Ridge possui dois decks temáticos, Mind Machine e Evolution. O deck temático Mind Machine se concentra predominante no Pokémon tipo Psíquico. O deck temático Evolution se concentra predominantemente em Pokémons do tipo Fogo, Água e Elétrico. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a dar mais relevância no YouTube e nos engaja a produzir mais conteúdos legais para você. Obrigado e até mais. Tchau!